Glória a Deus, aleluia. Poxa, se eu soubesse cantar, viu, irmão? Se eu soubesse cantar. E eu que inventei de ser cantor. Gravei um CD e tudo, gravei 2 CD. Uau! Essas coisas hoje me dão uma tristeza quando eu lembro. Eu não tenho nem o CD guardado. O que acontece? Aí hoje aqui na casa do Senhor, vamos cantar um corinho? Estamos aqui só para louvar ao Senhor. Mais uma vez aqui, só para te adorar, Jesus. Aleluia. Quem está feliz com Jesus? Aleluia. Eu estou muito feliz com Jesus, ver a igreja participando, ver os irmãos contribuindo na palavra, no louvor. Irmãos, isso é muito, muito importante. Você está disposto a servir a Deus, a adorar o Senhor juntamente com a sua igreja. Isso é maravilhoso. Fico muito feliz, né? Uma onda de enfermidade aí, muita gente doente, né? Muita gente com tosse. Márcia tem estado doente, né? Mas tá tudo bem, graças a Deus. Mas é o processo de recuperação. Ela foi ao médico hoje, ele chegou lá, a médica tossindo também. Ela tossindo de um lado e a médica tossindo do outro lado. Então tá tudo no mesmo barco, né, irmão? Tá tudo no mesmo barco. Né? Os médicos também adoecem, né? Isso é fato, né? Então, mas nós estamos aqui alegres na presença do Senhor, certo que Deus fará coisas grandes no nosso coração, através de um louvor que não é de um profissional, de uma profissional, mas são pessoas que amam Jesus e que querem adorar Ele, aleluia. E a palavra do louvor, a irmã Francisca cantou aqui, Fernanda, desculpa. Uma benção, lindo o louvor, a irmã Claudiana, né? O irmão, né, Cleilton, uma glória, né? Uma bênção de Deus. Foi muito bom. E o irmão Sadraque trazendo uma palavra, né, de alerta, de ensinamento para nós, né? Eu quero convidar a igreja, quem quer ouvir Jesus falar nesta noite, aleluia. Então vamos orar, vamos clamar a Deus, vamos preparar os nossos corações e dizer: Senhor, meu coração está na tua presença. Meu coração está cheio de alegria por este momento de comunhão com nossos amados irmãos. Meu coração está cheio de esperança no Senhor. Meu coração está cheio de certeza de que o Senhor está comigo, aleluia. E nesta certeza, eu creio que o Senhor vai liberar palavras de consolação, palavras de reforço para a nossa fé, palavras de esperança. Eu creio nesta noite que o Senhor Jesus fará coisas grandes no meu e no seu coração. Então prepare o seu coração para ouvir a palavra do Senhor. Quero ler segunda carta de Pedro, capítulo 3 e versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que o dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão em grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoa vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos o quê? Novos céus e uma nova terra em que habita a justiça. Aleluia. Podeis assentar, queridos. Meus queridos, um novo céu e uma nova terra. Esta é a promessa do Senhor. O livro de Apocalipse também fala lá. Outro dia nós lemos aqui no
livro de Apocalipse, capítulo 21. João, evangelista, o apóstolo João viu novos céus e a nova terra. E o Senhor dizendo, eis que faço nova todas as coisas. Aleluia. Para aqueles que têm esperança em Jesus, ele tem essa esperança de um novo céu e uma nova terra. Isso porque a Bíblia diz que esta terra e os céus se desfarão em fogo. E aí nós vemos nas Escrituras isso, e analisando e verificando o que os cientistas falam a respeito da terra, existe uma expectativa por parte dos cientistas, quase um consenso, de que essa terra, em breve, ela entrará em colapso e se destruirá. Cientificamente, ele poderia dizer o seguinte, é por causa do uso desenfreado, né, dos recursos naturais, por causa do aquecimento global, onde a Terra vai perdendo a sua condição natural de defesa, através da camada de ozônio, onde o Sol vai esquentar a Terra de uma tal forma que as pessoas vão morrer queimadas, coisa dessa natureza. Então o certo é que os cientistas concordam que a Terra, a qualquer momento, pode acontecer uma catástrofe e ela se desfazer, ser destruída. Seja através de asteroides que vêm e colidam com a Terra, não é? Algum fenômeno grandioso deve acontecer. Eles não podem afirmar quando, mas eles acreditam, os cientistas, porque os cientistas eles se baseiam em quê? Pesquisa, análise, e aí a partir disso ele tira uma conclusão. Os cientistas, eles se baseiam naquilo que eles estão observando, é observação, uma análise daquilo que eles estão observando, e depois eles tiram uma conclusão daquilo. Então é quase um consenso que a Terra, por um determinado momento, ou em determinado tempo, entrará em colapso e nós não estaremos aqui para sempre, ou a raça humana não estará sobre esse planeta para sempre. E aí nós vemos aí outra coisa. Nós vemos a corrida espacial, o homem à Lua, né? Já foi na Lua. E isso foi para pesquisa, desenvolvimento científico, um bocado de coisa. E agora eles estão numa empreitada para fazer o quê? A ida até Marte. Até Marte. Marte é um pouquinho mais longe, né? Mas eles estão nessa empreitada, já enviaram várias sondas para ficar em torno de Marte, avaliando aquele negócio lá e tal. E existem projetos por aí, onde eles querem estabelecer uma base lá em Marte. Já existe uma estação espacial por aí, né? Onde vários governos, Estados Unidos, China e outros países se juntaram e existe uma estação espacial, onde lá eles enviam astronautas, lá eles ficam pesquisando, observando o espaço e fazendo esses estudos científicos. Então eles querem fazer o quê? Estabelecer uma colônia em Marte. E aí agora as coisas ficam mais claras, mais evidentes, através do Elon Musk, do dono da SpaceX. Quem não ouviu falar no Elon Musk? Quem já ouviu falar no Elon Musk aqui? Alguém já ouviu? Aqui? Não? Fala, só eu. O YouTube lá tá lotado. O Elon Musk é um cara famosíssimo, um cara mais rico do mundo. O dono da SpaceX, o dono da Tesla. E ele veio agora ao Brasil implantar a 5G, né? Teve com o Bolsonaro aí. O Elon Musk aí, depois você procura. Elon Musk aí, o dono da Tesla, o dono da SpaceX. Ele fica lançando foguete quase todo dia. Ele manda uns foguetes para o espaço. É um dos homens mais ricos do mundo. Um cara jovem, um cara simples. Bem simples. A casa dele é uma casa bem simples, mas o cara é riquíssimo. Riquíssimo. Estava comprando o Twitter. Vocês não ouviram falar que o Twitter está sendo vendido? Meu Deus do céu. Mas ela ouviu. Pelo menos uma salvou aqui. Salvou uma. Então, graças a Deus, vocês estão desligados das redes sociais. Aleluia? Estão ligados em Jesus, não é, irmão? Então, o Elon Musk é um cara visionário, um cara incrível, muito inteligente, um cara altamente tecnológico e com a visão de futuro. E aí eles estão querendo fazer o quê? Fazer uma colônia em Marte. E aí, alguém observa o seguinte, eles estão querendo fazer uma colônia em Marte, tal. Não é simplesmente por um fato científico, para estudar, nada disso não. Sabe por quê? É com medo da Terra um dia se
chegar a ter uma catástrofe, onde as pessoas não sejam capazes de habitar na Terra, aí diz, não, vamos ali para Marte. Ali, bem ali. Entende? Vamos ali para Marte, por quê? Na Lua não é viável, porque a Lua é um satélite da Terra, é bem pertinho, a Lua é bem aí. Então vamos para Marte, que a gente estando morando em Marte, seria uma maneira de escapar das catástrofes da Terra e salvar o gênero humano lá em Marte. Eu honestamente acho isso uma loucura, viu, irmão? Eu honestamente, a minha opinião pessoal é que isso não faz sentido nenhum. Porque a Bíblia não registra nenhum planeta, em nenhuma galáxia, em nenhuma estrela, em nenhum satélite do espaço, condições para que haja a vida humana. Mas diz que na Terra Deus criou e fez o homem para o homem habitar nesta Terra. Eu fico maravilhado ouvindo estas coisas e observando o que eles falam. É somente uma coisa, é que a tecnologia vai avançando. E quanto mais eles avançam, mais a gente descobre que só tem a Bíblia a verdade. Aleluia. Eles estão correndo atrás de uma realidade que a Bíblia já está escrita mais de 2000 anos atrás, já dizia. O Senhor criou os céus e a terra. E criou o homem para habitar nele. Eu não sei se no futuro o que é que Deus vai fazer. Para mim não interessa, eu só quero estar. Glória a Deus. Não interessa o que Deus quer fazer, porque muitas coisas nós não compreendemos e só vamos entender quando chegar lá. Então, glória a Deus por isso. Mas o que a Bíblia falou a respeito da terra é que ela realmente será destruída, como nós acabamos de ler aqui. Aqui na Epístola de Pedro, onde Pedro, ele melhor explica isso. Aqui em Pedro ele diz que a terra que agora existe, ela vai ser destruída. Mas não é só a terra, é a terra e os céus. Quando fala a terra, é o planeta Terra. E quando fala os céus, o que significa isso? Nós sabemos que nós conhecemos pelo menos 3 céus. Nós conhecemos o céu atmosférico, que é o que nós respiramos, tem o ar, o oxigênio, é chamado o primeiro céu. A Bíblia chama lá em Gênesis, foi criado os céus, né? Porque houve a separação de água e águas. A água do mar e águas que ficam no espaço, que é chamada de céu. Existe um segundo céu, que é o céu cósmico, que é onde estão os planetas, as galáxias, é o cosmo. E existe um terceiro céu, que é aquele lugar onde Deus habita. O apóstolo Paulo disse, eu fui arrebatado uma vez, não sei se no corpo, se fora do corpo, e fui até o terceiro céu. Aleluia. O certo aqui, com essa ideia dos homens de colonizar Marte, para se safar do que vai acontecer na Terra, eles esqueceram de observar na Escritura que a terra e os céus serão destruídos. Menos o céu de Deus, é lógico, né? Mas ele está falando a terra e o céu que compõem o cosmo e o céu atmosférico será destruído por quê? Quando Deus criou os céus e a terra, ele era perfeito. Não havia pecado, não havia mancha, nem mácula, nem maldade. Hoje nós contemplamos uma criança sendo estuprada, crianças que morrem jovem, com uma enfermidade terrível, com leucemia, uma criança bem novinha morre de leucemia. Mas Jesus amado, o que é isso? Aí as pessoas dizem assim, mas por que Deus não salvou essa criança? Lembre-se de uma coisa, quando o Senhor criou Adão e Eva, colocou no jardim, ele disse que não eles obedecessem. Deus só fez uma observação, que todas comereis mais da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não comam, no dia que vocês comerem, vocês morrem. O certo é que ele acabou sendo tentado pela serpente e caiu. Sabe o que foi? Disse o Senhor a Adão, maldita é a terra por sua causa. A terra era bendita, mas agora ela se tornou maldita por causa do homem. O pecado agora estava instalado na terra e no cosmo, nos céus atmosféricos, no céu cósmico. E agora está manchado, está contaminado com o pecado. E é onde a Bíblia diz que nós vamos morar, no novo céu e a nova terra, não existe pecado. E não é possível
é esse mundo de pecado. O mundo que eu digo é a terra e os céus. Onde estão os planetas, inclusive Marte. Se alguém acha que vai se safrar lá em Marte, aqui o apóstolo Paulo diz que os elementos ardendo se desfarão. A terra e tudo que nela há se desfarão, os céus se desfarão. Será tudo aniquilado para quê? Porque o Senhor diz assim: eis que faço nova todas as coisas. Um lugar onde aqueles que me conhecem, aqueles que me serviram, irão habitar. Aí lá não vai ter morte, lá não vai ter dor, lá não vai ter injustiça, lá não vai ter alguém sentindo dor. Sabe por quê? Porque lá não existe pecado. Aleluia. Todas essas dores que nós padecemos, o apóstolo diz que nós mesmos que já recebemos o Espírito Santo, as primícias do Espírito Santo, nós estamos gemendo, porque é doloroso. Você serve ao Senhor e vê seu ente querido sofrer de uma doença terrível, sofrer um acidente, ser morto por um ladrão, enfim, sofrer um acidente e morrer. Enfim, é doloroso demais. Então, nós que somos filhos de Deus também participamos dessas dores. Estamos gemendo em nós mesmos, aguardando os novos céus e a nova terra. Sabe por quê? Porque o Senhor vai restaurar todas as coisas. Aleluia. E Ele vai restaurar todas as coisas para mim. Vai restaurar todas as coisas para você. Então vamos dizer, vai restaurar todas as coisas para nós. Aleluia. Aleluia. Ele diz aqui, o apóstolo diz assim, ele diz assim: havendo, pois, de perecer todas estas coisas, então que pessoa nos convencer? Nós devemos viver uma vida em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Versículo 12, da segunda carta de Pedro, do capítulo 3. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos um novo céus e uma nova terra, em que habita a justiça. Aleluia. A gente diz assim, pô, mas isso é coisa do Novo Testamento, é coisa do Apocalipse. Eu quero ler só para ficar registrado, Apocalipse capítulo 21. Diz aqui, ó: e eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Aleluia. Capítulo 21, versículo 1. E aí o apóstolo diz assim: e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Aleluia. Aí diz assim, então isso é coisa do Novo Testamento, negócio de destruição da terra, destruição do céu. Que história é essa? Mas no livro de Isaías, capítulo 65, estava escrito a mesma coisa. Livro de Isaías, capítulo 65, versículo 18. Olha só o que é que o Senhor diz aqui, ó. Mas, aliás, porque eu vos crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Aleluia. Isaías já dizia, o Senhor já dizia: eu farei nova terra e farei novos céus, e das coisas passadas, ou seja, dos tempos difíceis, das dores, dos sofrimentos, das lágrimas que eu tive que derramar por conta do pecado que me oprimia. A própria criação, não só é nós que sentimos essa opressão, é toda a criação de Deus, de animais, os mares, os peixes. Nós vemos aí as florestas sendo destruídas com fogo. Tem um incêndio terrível agora lá nos Estados Unidos, no Reino Unido, um fogo terrível. Sabe? É a opressão, tudo isso é causa de quê? Do pecado. Mas na Nova Jerusalém, o leão vai pastar como boi. A criança vai brincar com o leão. Aleluia. Onde nós não veremos mais não sentiremos mais esta opressão e viveremos com o Senhor para todo sempre. Sabe por quê? Porque o Senhor vai restaurar todas as coisas. Aleluia. E agora nós, com o nosso coração cheio de fé, cheio de esperança,
nesta promessa, como diz o apóstolo Pedro aqui. E agora, tendo estas promessas, que pessoa nos convence? O que nos convence é cada dia nós fortalecer a nossa esperança, fortalecer a nossa fé. Certo que enquanto estivermos aqui, estamos sujeitos a estas opressões por causa do pecado. O pecado é que nos oprime e nos traz enfermidades, nos traz dores. Mas nós que confiamos no Senhor, nós confiamos é que nós iremos habitar no novo céu e nesta nova terra. Agora restaurada, eliminada o pecado, a presença do pecado. Aqui, quando nós estamos, mesmo os homens mais fiéis, eles são passivos, são sujeitos a cair, são sujeitos a pecar. Mas quando nós estivermos no novo céu, na nova terra, aí nós não podemos mais pecar. Não existe mais possibilidade de nós pecarmos, sabe por quê? Nós já vencemos o pecado a partir daqui, aleluia. Nós já vencemos aqui por causa do amor desta palavra, porque a nossa esperança ela não se desvaneceu diante desta palavra. Nós guardamos com toda a alegria do nosso coração, mesmo nos momentos mais difíceis. Falando da nossa realidade, a irmã Francisca é um exemplo para nós de resiliência, de fé, que nunca desistiu da sua fé. Teve 3 paradas cardiorrespiratórias. Teve lá uma situação, teve como morta. Mas quando abriu os olhos tinha consciência de Jesus está comigo, né, irmã? Aleluia. Quando abriu os olhos que vinha a consciência de o Senhor está comigo. Interessante que Márcia foi visitar ela antes dela se internar, né, antes de começar o processo. Ela estava bem, ia fazer um procedimento. Márcia levou uma flor para você, não foi? Levou uma flor. De que ideia, meu irmão? Uma flor, né? Uma mulher levar uma flor para outra flor, né? Assim. Coisa bonita, né? E aí ela entrou lá para a sala e depois soube-se a notícia que a coisa se agravou e se complicou e foi complicando. Eu digo aí, só Jesus. Então nós damos glória a Deus que hoje nós vemos aqui exaltando a Jesus, aleluia. Contando o seu testemunho de fé, que nunca desistiu, nunca teve dúvida alguma de que Jesus estava com ela. Irmão, a maioria, uma grande parte das pessoas, quando a tribulação bate na sua porta, ela larga-se a questionar Deus. Por quê? Por quê? Por quê eu estou passando por isso? Deus se esqueceu de mim, Deus não olhou para mim. Olha, Deus prometeu para você, sabe o que foi? Os céus e a terra, aleluia. O que é que você acha que Deus quer mais? E quando estivermos aqui, estamos sujeitos a sofrer as consequências do pecado. Mas eu não estou em pecado. Não, mas nós estamos vivendo debaixo de uma opressão, que a Bíblia chama de toda a criação de Deus geme, por causa do pecado, dessa situação, aguardando a redenção, aguardando a restauração de todas as coisas, aleluia. Feliz aquele que quando passa por provação diz, Senhor, eu não quero nem saber, eu sei que a minha vida está nas tuas mãos, e que eu sou apenas um forasteiro e um peregrino, e o que me aguarda é o novo céu e a nova terra, aleluia. E eu quero estar lá, por isso nós amamos ao Senhor, porque Ele nos recebeu como nós éramos, pecadores, cheios de defeito, mas Ele nos elegeu nele, Ele nos recebeu como filhos, e agora nós estamos aqui, felizes na presença do Senhor. O Senhor vai curar nossas enfermidades enquanto estivermos aqui, vai curar sim. Se for da vontade dEle, Ele vai curar sim. Vai restaurar a nossa saúde, vai sim. Ele vai restaurar a nossa situação financeira, vai sim. Vai restaurar o nosso casamento, vai sim. Mas como diz o profeta que diz que ainda que a terra se mude, ainda que a figueira minta, não dê o seu fruto, ainda que não haja fruto na videira, né? Ainda que não haja ovelhas no curral, ainda que tudo se acabe, diz, todavia eu confiarei no Senhor, aleluia. Todavia eu estarei firme no Senhor. Mas o Senhor é um Deus de milagre na minha vida, e é um Deus de milagre na vida dos irmãos. Mas nós precisamos não ter essa ansiedade e nem expectativa, mas uma certeza plena de que eu sou filho, você é filha de Deus,
e que você vai morar na nova cidade restaurada, o novo céu restaurado, onde habita a justiça. Não sei se essa palavra consola você. Não sei se essa palavra traz para você esperança. Não sei se essa palavra abre os seus olhos. Se você estava com uma mente diferente, olhando só para o horizonte e não para cima. Se você estava olhando só para o horizonte, eu aconselho a você a olhar para os céus, aleluia. É de lá que vem todas as coisas, de lá que vem o Senhor Jesus, de lá que vem a nossa salvação. É de lá que vem a nova cidade, o novo céu, vem tudo de lá, tudo novinho, para mim e para você. Se você não tinha esperança, espero que esta palavra lhe traga uma esperança. Lance luz no seu coração. Se você estava desanimado com a sua caminhada difícil, espero que esta palavra traga ânimo para a sua fé. E você possa dizer, não há nada que possa me separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Porque o que ele prometeu é grandioso. O apóstolo, ele fala isso. Depois eu aconselho vocês a lerem as cartas do apóstolo Pedro. Se você ler aqui, você vai ficar maravilhado. Se você não é crente, você vai se converter? Se você não é crente, você vai se converter. Não é? Porque as palavras dele é assim. Capítulo 3, eu estava olhando capítulo 2, olha só. As palavras dele está assim. Ele diz o quê? Ele não retarda a sua promessa. Alguns que dizem assim, desde que eu era menino, que esse rapaz era crente, já está velho, e ainda não vi nada acontecer, né? Ele diz, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. A razão do Senhor está demorando, é esperando que aquele que não tem esperança, venha ter esperança e entrar na cidade celestial, aleluia. Não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se e entrar na glória, aleluia. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Nesta noite, que esta palavra possa inspirar você a gerar no seu coração um desejo de entrar nesta cidade, aleluia. Entrarão nessa cidade aqueles que um dia olharam para cima, um dia que olharam para a cruz e viram Jesus crucificado por amor a você. E disseram, eu creio, eu me arrependo dos meus pecados, eu quero seguir a Jesus porque eu quero morar nessa nova terra, nesse novo céu restaurado, aleluia. Nesta noite eu peço ao Senhor, vamos fazer uma palavra de oração, clamando a Deus que toda barreira, toda incredulidade, todo espírito contrário à palavra de Deus caia por terra em nome de Jesus. Que a palavra viva do Senhor, a palavra de esperança, essa palavra que ela é fiel e verdadeira, venha encontrar um lugar e morada nos corações daquele que nos assiste, aqueles que escutam esta palavra. O Senhor vai restaurar todas as coisas e Ele quer começar restaurando a sua vida. Quer começar restaurando o seu coração que não tinha esperança. Começar restaurando a sua visão que estava cega. Que você não via a glória, só via suas coisas. Só via a terra e as coisas que nela há. Mas todas elas passarão e serão destruídas pelo fogo. Nesta noite o Senhor Jesus abre o seu coração e os seus olhos para contemplarem a nova cidade, o novo céu e a nova terra que está preparado para nós, aleluia. Não só para mim, mas para todos que desejarem, aleluia. Senhor, visita cada coração dando um alento. Aqueles que estavam fracos na fé, nesta noite seja revigorada a sua fé. Quer dizer, Senhor, eu renovei a minha aliança contigo nesta noite. Eu renovei a minha aliança com o Senhor. E eu quero ficar firme até chegar neste lugar. Em nome de Jesus. E a igreja diz, amém.